Boa noite, meu nome é Tiago e o que vou contar aconteceu com o marido de uma grande amiga minha no começo de 2021. Estávamos batendo papo e quando comecei a falar sobre coisas sobrenaturais, especialmente lobisomens, porque eu mesmo já tive umas experiências com essa criatura e não desejo isso para ninguém, ela me contou o que tinha acontecido com o marido dela. Segundo ela, no dia 1º de janeiro de 2021, ela estava em casa com o marido e a filha deles, em Penedo, uma cidadezinha tranquila no interior de Alagoas. Era por volta de 1 da manhã, quando ela acordou assustada de um pesadelo que parecia muito real. Detalhe: o marido dela tinha saído para visitar os pais e desejar feliz ano novo. No sonho, ela sentia como se a alma dela saísse do corpo e pudesse ver tudo ao redor. Quando andou até a sala, viu uma figura escura sentada no sofá. Num piscar de olhos, essa sombra desapareceu como fumaça. Nesse momento, ela acordou apavorada e preocupada com o marido. Tentou ligar para ele, mas nada de atender. Então ligou para a sogra, que disse que ele já tinha saído e estava voltando para casa. A casa dos pais ficava a uns 2 quilômetros dali. Enquanto isso, o marido dela, o Marcos, voltava para casa por volta das 3h30 da manhã. As ruas estavam desertas e mal iluminadas, típico de cidade pequena. Ele começou a sentir que tinha alguma coisa o seguindo. Olhava de rabo de olho, mas não via nada claramente. Seja lá o que fosse, parecia se esconder nas sombras. De repente, um cheiro forte de coisa podre invadiu o ar. Ele pensou que poderia ser algum animal morto ou até mesmo um esgoto aberto. Então não deu muita bola. Mas o incômodo aumentou e ele ficou com a pulga atrás da orelha, achando que poderia ser algum assaltante. Acelerou o passo, mas aquela sensação de estar sendo observado não passava. Quando estava a uns 600 metros de casa, não aguentou e olhou para trás. Foi aí que o coração quase parou. Perto de um poste, iluminado pela luz fraca, ele viu um cachorro enorme, preto como a noite, com olhos vermelhos brilhantes como brasas. No começo, pensou que poderia ser um cão de rua, mas quando a criatura deu um passo para frente, a luz revelou algo muito mais assustador. A cabeça era uma mistura grotesca de homem e lobo, com dentes longos que escapavam da boca. O corpo era deformado, a parte traseira era mais alta que a dianteira, dando uma aparência ainda mais bizarra. Marcos congelou por um segundo, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Virou-se e começou a correr como nunca tinha corrido antes. O som de patas pesadas batendo no asfalto ecoava atrás dele. O lobisomem estava em perseguição, e a distância entre eles diminuía rapidamente. Ao avistar o muro de casa, com cerca de 2 metros de altura, Marcos sabia que precisava agir rápido. Sem pensar 2 vezes, juntou todas as forças e pulou o muro. Sentiu uma dor aguda no pé ao aterrissar. Tinha torcido o tornozelo e talvez quebrado um dedo, mas não tinha tempo para pensar nisso. Segundos depois de cair no chão do quintal, ouviu um estrondo. A criatura tinha se chocado violentamente contra o muro. O impacto foi tão forte que as paredes tremeram e por um momento ele achou que tudo iria desabar. O lobisomem soltava uivos de dor e raiva, arranhando o muro como se tentasse escalá-lo. Marcos mancou até a porta de casa, entrou e trancou tudo. Subiu as escadas com dificuldade e foi até a janela do quarto no 2º andar. Com as mãos trêmulas, afastou a cortina só o suficiente para espiar lá fora. A cena que viu fez o sangue gelar. A criatura estava se levantando lentamente. Mesmo na penumbra, dava para ver que era ainda mais assustadora em pé. Devia ter uns 2,5 metros de altura, músculos saltados e pelagem negra que brilhava sob a luz da lua. O lobisomem ergueu a cabeça e começou a farejar o ar, como se estivesse tentando localizar Marcos pelo cheiro. Por um instante,
Os olhos vermelhos se fixaram diretamente na janela onde ele estava. Marcos se afastou rapidamente, o coração disparado. Podia ouvir os passos pesados da criatura andando ao redor da casa, as garras arranhando as paredes. Cada som fazia seu corpo estremecer. Lá embaixo, sua esposa, a Ana, o encontrou encostado na parede, pálido e suando frio. "O que está acontecendo?" ela perguntou alarmada. Ele fez sinal para ela ficar em silêncio e sussurrou: "Tem alguma coisa lá fora. Tranca todas as portas e janelas." Eles passaram as próximas horas em silêncio absoluto, ouvindo os sons lá fora. Em certo momento, tudo ficou quieto demais. Marcos reuniu coragem e olhou novamente pela janela. Viu o lobisomem parado sob o pé de manga no quintal, olhando fixamente para a casa. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a criatura virou-se e desapareceu na escuridão do mato. O casal não pregou o olho até o amanhecer. Assim que o sol surgiu, Marcos foi verificar o muro. Havia marcas profundas de garras e algumas manchas que pareciam ser sangue. Decidiu que precisava fazer algo para proteger a família. No mesmo dia, contratou um pedreiro para colocar cacos de vidro e arame farpado no topo do muro. Era uma medida desesperada, mas ele precisava tentar algo. Também instalou refletores no quintal para iluminar cada canto durante a noite. Mas a tranquilidade não durou muito. No dia 17 de janeiro, por volta das 2 da manhã, Marcos acordou com aquela mesma sensação de estar sendo observado. Um medo profundo tomou conta dele. Levantou-se e, com cuidado, espiou pela janela. Lá estava o lobisomem novamente, mas dessa vez parecia ainda mais determinado. A criatura estava parada no mesmo lugar, sob o pé de manga, mas algo tinha mudado. Ela andava de um lado para o outro, como um predador cercando a presa. Os olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e o som de um rosnado baixo podia ser ouvido. De repente, o lobisomem deu um salto e agarrou a beirada do muro. Os cacos de vidro cravaram nas mãos da criatura, que soltou um uivo de dor, mas não soltou. Marcos viu aquilo com horror. A criatura começou a puxar o corpo para cima, tentando escalar o muro apesar dos ferimentos. Desesperado, Marcos correu até o quarto e pegou uma espingarda velha que era do pai dele. Não sabia se funcionava, mas era a única coisa que tinha. Voltou à janela e apontou a arma na direção da criatura. As mãos tremiam tanto que mal conseguia mirar. Atirou uma vez, o som ecoou pela vizinhança. Não sabia se tinha acertado, mas o lobisomem soltou um grito ensurdecedor e caiu para o lado de fora do muro. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos cães latindo ao longe. As luzes das casas vizinhas começaram a acender. Ana apareceu ao lado de Marcos, assustada com o barulho. Ele explicou rapidamente o que tinha acontecido. Decidiram que não podiam ficar mais ali. No dia seguinte, arrumaram as coisas e foram passar uns dias na casa de parentes em Maceió. Contaram a história apenas para os familiares mais próximos, que, apesar de céticos, viram o estado de pavor em que eles estavam. Algumas semanas depois, souberam por vizinhos que outras pessoas tinham visto a criatura. Histórias de animais desaparecidos, uivos na madrugada e sombras estranhas começaram a se espalhar pela cidade. Marcos e Ana resolveram se mudar de vez. Foram para o Paraná, onde tinham alguns parentes. Mesmo longe, às vezes ainda acordam no meio da noite com pesadelos daquele encontro terrível. Agora, deixa eu contar outro relato que aconteceu com o marido de uma amiga minha, o João. Isso foi em 2005, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele trabalhava numa fábrica que distribuía alimentos na cidade e tinha que acordar todo dia às 3 da manhã. Numa sexta-feira, como de costume, saiu de casa de bicicleta no escuro da madrugada.
O trajeto passava pela Avenida dos Bandeirantes, que cruzava bairros até o centro. Nessa noite, o céu estava limpo e a lua cheia iluminava bem o caminho. João pedalava tranquilo, ouvindo o som dos grilos e aproveitando a brisa fresca. Ao entrar numa estradinha de terra que cortava uma área rural, começou a sentir que não estava sozinho. Do lado esquerdo, havia um matagal alto. De repente, sentiu um golpe forte na roda traseira da bicicleta, como se alguém tivesse dado um chute. Quase perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse reagir, ouviu um rosnado profundo, diferente de qualquer coisa que já tinha escutado. O medo tomou conta. Sem olhar para trás, começou a pedalar com toda a força. O coração batia acelerado e as pernas pareciam que iam falhar a qualquer momento. A estrada tinha uma descida íngreme de uns 2 quilômetros e ele aproveitou para ganhar velocidade. Mas a curiosidade foi maior e ele arriscou uma olhada para trás. O que viu quase o fez perder o controle da bicicleta. Uma criatura enorme, negra, corria atrás dele. Tinha pelo menos 2 metros de altura, corpo coberto de pelos brilhantes, cabeça grande com olhos que refletiam a luz da lua e dentes afiados que brilhavam. A criatura corria de forma desajeitada, mas numa velocidade assustadora. João nunca tinha visto nada parecido. Voltou o olhar para frente, tentando manter o controle e desviar de pedras e buracos. Sabia que se caísse ali, seria o fim. A cada pedalada sentia a criatura se aproximando. O som das patas pesadas no chão de terra era apavorante. O vento batia no rosto e as lágrimas escorriam, mas ele não podia parar. Quando já estava próximo ao final da descida, sentiu que a criatura estava quase o alcançando. Mas então, num ato inesperado, o monstro parou abruptamente. João olhou de soslaio e viu que ela tinha virado em direção a um sítio, pulando desajeitadamente o muro e desaparecendo entre as árvores. Chegou ao trabalho ofegante, pálido e suando frio. Os colegas notaram que algo estava errado. "O que aconteceu, João? Tá parecendo que viu fantasma?" brincou um deles. Mas ele preferiu não contar nada. Sabia que ninguém acreditaria. Mais tarde, contou tudo à irmã e ao cunhado, que acreditaram nele. Eles também já tinham ouvido histórias semelhantes na região. A partir daquele dia, João mudou a rota para o trabalho, mesmo que demorasse mais. Por fim, vamos ao terceiro relato. Meu nome é Diego. Tenho 35 anos agora. Mas isso aconteceu quando eu tinha 12, em 1998. Nunca contei para ninguém, porque achava que iam me chamar de maluco. Eu morava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e sempre visitava meu primo, o André, que morava em Campos dos Goitacazes, também no interior do Rio. Lá é cheio de plantações de cana-de-açúcar e abacaxi. Toda vez que ia para lá, a gente tinha o hábito de, depois que todo mundo dormia, sair pela janela e subir no telhado para olhar as estrelas. A visão do céu lá era incrível, coisa que não dava para ver na cidade. Numa dessas noites, a lua estava cheia, iluminando tudo. O canavial ao lado da casa do meu tio parecia um mar prateado. A gente ouvia os cachorros latindo ao longe, coisa normal. Mas por volta das 11h30, escutamos um uivo distante. Pensamos que era algum cachorro, mas o som era diferente, mais profundo. Continuamos ali, meio intrigados. De repente ouvimos um latido alto, mas não parecia de cachorro. Era mais rouco, quase um rugido. Olhamos na direção do canavial e vimos algo se mexendo entre as plantas. Do meio do canavial surgiu uma figura que nos deixou sem ar. Era um animal enorme, com um corpo que parecia uma mistura de homem e lobo. Andava nas 2 patas traseiras, mas curvado. As mãos, ou seriam patas dianteiras, eram grandes, com garras afiadas. Os olhos amarelos brilhavam e as orelhas pontudas estavam em alerta. A criatura parou por um momento na clareira, farejando o ar.
Nós dois estávamos petrificados, mal respirávamos. Ela então soltou um uivo que fez os cabelos da nuca arrepiarem e saiu correndo numa velocidade impressionante, desaparecendo novamente no canavial. Sem pensar duas vezes, descemos do telhado o mais rápido que pudemos e nos trancamos no quarto. Não pregamos o olho o resto da noite. No dia seguinte, soubemos que na fazenda vizinha, algumas galinhas tinham sumido e só encontraram penas e manchas de sangue. Até hoje, eu e o André lembramos daquela noite. Sempre que nos encontramos, comentamos sobre o que vimos. Nunca mais avistamos aquela criatura, mas a lembrança continua viva. Essas são as histórias que queria compartilhar. Sei que podem parecer absurdas, mas foram experiências reais que marcaram a vida de quem as viveu. Agradeço por terem me ouvido e fica o aviso: tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar, mas nem por isso deixam de existir.